chegou a hora da gente conversar sobre a Talento, aquela conferência de empreendedores cristãos que eu participei em Brasília e fiz um vlogzinho para mostrar aqui para vocês. Nesse vídeo tem um pouquinho dos meus comentários, de tudo que eu aprendi lá em cada palestra e alguns trechos de vlog que eu gravei lá na minha participação dessa conferência. Pega o seu café e vem. Em 2020. Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, clube de leitura. Então, se você gosta desses assuntos relacionados à vida cristã, fica por aqui que eu tenho certeza que você será abençoado. Se inscreve aí. A primeira palestra que teve lá na Talento, quem fez foi o Leonardo Santiago. Não sei se vocês conhecem, fundador do aplicativo Pilgrim. Ele é criador da Escola Cristã Virtus lá em Brasília. E ele faz mais 1 milhão de coisas. Inclusive, ele foi empresário da Fernanda Witwicki. É um cara, assim, super inteligente. Olha, fiquei impressionada, assim, com a sabedoria dele, não só a inteligência. E a primeira palestra foi justamente sobre isso. A sabedoria de Deus para empreendedores. Ele falou sobre autoajuda, sobre a ajuda de Deus. E aí ele fez o seguinte exercício. Se nós pudéssemos conversar aí com o gênio da lâmpada, quais seriam os 3 pedidos que você faria? E aí ele nos fez recordar da história de Salomão. Deus deu a Salomão o direito de fazer um pedido de algo que ele quisesse que Deus o daria. E Salomão pediu justamente sabedoria. E aí o Léo falou bastante que sabedoria é algo que nós precisamos buscar de Deus. Quanto mais você sobe o nível em termos de dinheiro envolvido, responsabilidade, importância e consequências dessas decisões, mais o conselho é valorizado. O bom conselho. Você quer ouvir quem já passou por lá. E aí é por isso que os sábios e os prósperos começam a valorizar isso. Você fala, cara, se eu tomar essa decisão, pode mudar a minha vida. Uma frase que ele disse que me tocou muito foi essa daqui, ó. Ser sábio é aprender com Deus a viver no mundo que ele criou. E aí, meus amigos, ele deu 7 conselhos de sabedoria que eu não vou aprofundar aqui, embora eu quisesse, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou citar para vocês. O primeiro foi buscar sabedoria mais do que a prata. Ou seja, estabelecer fundamentos sólidos, sábios na sua empresa, naquilo que você faz e buscar mais a sabedoria do que o enriquecimento. Muitas pessoas fracassam porque elas estão fazendo o que elas têm para fazer, buscando simplesmente o enriquecimento. Elas estão ali empenhadas em fazer o que elas estão fazendo, não porque elas querem servir os outros, mas porque elas visam o dinheiro. É o que aconteceu com o famoso tigrinho. Quantas pessoas não enriqueceram por causa desse tigrinho, desses jogos tão terríveis e absurdos? Elas não estavam buscando sabedoria, elas não estavam com uma visão cristã de servir o próximo. Elas só estavam buscando encher o bolso. O segundo conselho que ele deu foi cerque-se de pessoas boas e pessoas talentosas. Parece meio óbvio, né? Como sempre fala isso. As 5 pessoas que estão ao seu redor, mas não é tão óbvio e não é tão intuitivo para os líderes e para os empreendedores, especialmente os inseguros. Eu já conheci empreendedores e empresários que não se cercavam e investiam em pessoas talentosas. Terceiro conselho, busque mentores e tenha acesso a bons conselhos. Quarto conselho, que foi uma chacoalhada de Deus para mim, arrisque e invista. Eu achei muito engraçado porque aqui o Léo ele citou 2 coisas. Uma, ele citou a passagem que está lá em Eclesiastes 11, do 3 ao 8, que diz, eu falo muito sobre ela, várias vezes eu já citei aqui lá no Instagram, que quem olha o vento não planta, né? Quem fica buscando as condições ideais não semeia, não planta, não colhe, porque nunca nós teremos as condições favoráveis para conseguir fazer aquilo que nós sonhamos. Mas uma coisa que eu achei muito legal que ele falou foi levando para as parábolas dos talentos. Inclusive, o nome talento, com a camiseta aqui, é coisa linda, ele veio da parábola dos talentos. E aí nessa parábola nós aprendemos que nós temos um Senhor que ele não é maldoso. Pelo contrário, ele nos recompensa de acordo com aquilo que nós fazemos. Ele olha o nosso trabalho e ele nos honra por aquilo que nós fazemos. Mas ele não se agrada daqueles que não usam os talentos que ele deu. A gente tem medo de se arriscar. Quantas vezes nós pensamos que a estabilidade é aquilo que nós precisamos e a Bíblia nos chama o tempo todo para nós nos arriscarmos. Uma frase que ele disse nessa parte foi: esperar por isso
pelas condições ideais, na maioria das vezes esconde incredulidade e inércia. Quinto conselho, confiança e fé em Deus inabaláveis. Lançar sobre o Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos. Sexto, descanse e tenha hobbies. Aqui ele falou sobre a importância de nós descansarmos, que descansar significa confiar em Deus. Quando nós não descansamos, a gente quer fazer tudo, a gente quer resolver tudo. Isso significa que nós estamos achando que nós quem resolvemos a nossa vida e não o Senhor quem provê para nós todas as coisas. E o sétimo ponto foi: a sabedoria não é impessoal, porque ela não é algo. A sabedoria é alguém. Quanto mais a gente conhece de Jesus, mais sábio nós nos tornamos. Depois disso, teve um papo muito legal entre a Fernanda Vitivitsky e o Kaique Fernandes. Aí os dois falaram um pouquinho sobre a crise que os dois passaram na área profissional. E os dois hoje em dia estão trabalhando em profissões que eles não foram formados, mas eles sentiram uma vocação do Senhor para criar coisas novas. E aí um trecho da conversa que eu achei muito legal e eu deixei registrado aqui, queria compartilhar com vocês, foi o seguinte: às vezes paralisamos porque temos uma visão muito pessimista ou otimista do nosso trabalho, ao invés de sermos esperançosos por aquilo que Deus fez por nós. Se cremos assim, nunca paramos, porque somos conduzidos pelo Espírito Santo. É demais, onde eu posso explorar todos os meus potenciais. Existe muito esse discurso, né? E a sua igreja está precisando de gente para distribuir cadeira antes do culto. E a sua empresa está precisando de alguém para fazer a planilha financeira, enquanto não tem alguém para a gente pagar. O ideal qual é? Que alguém faça isso. E vocês vão chegar, porque depois o talento vai prosperar muito, que aqui é muita prosperidade. Mas enquanto isso não acontece, eu vou servir, né? Eu não vou ficar esperando, porque quando eu encontrar, agora sim, nossa, porque diante do Senhor não existe desperdício de tempo e de recurso. Então faça para a glória de Deus. No fim das contas, nós não somos chamados para ser nem otimistas nem pessimistas, mas esperançosos. E qual que é a diferença disso? Porque tanto o pessimista quanto o otimista, ele é uma postura em relação ao resultado temporal das coisas, né? O pessimista acha que a coisa vai dar tudo ruim, o otimista acha que vai dar tudo bem. E ele vive, então, segundo esse resultado temporal. Mas o que Deus nos chama para ser não é nem pessimistas, nem otimistas, mas esperançosos. E qual que é a diferença? Que o esperançoso é aquele que tem sentido para viver, independente do resultado das coisas. Então, se tudo está dando errado, a gente tem sentido para viver. Se tudo está dando bem, a gente tem sentido para viver. Porque o nosso sentido de vida e existência não está vinculado àquilo que a gente faz ou ao resultado das coisas que a gente faz, mas está vinculado àquilo que Cristo já fez por nós, né? Cristo já resolveu o problema para a gente, Cristo já resolveu a nossa pendência, o que a gente tinha para resolver, e agora a gente tem sentido para viver independente disso. Agora é horário de almoço aqui, estou procurando um lugar para comer. Depois disso teve um workshop com a Sala Criativa, que vocês já devem conhecer, a Amanda e o Fred. E gente, vocês acreditam que eu tava tão atenta que eu esqueci de filmar eles. Eu anotei muita coisa, foram várias anotações aqui. E o legal é que o workshop deles foi algo mais prático. Então eles estavam falando sobre produção de conteúdo, né? Por que nós criamos conteúdos? Porque nós somos chamados a redimir o nosso tempo, mais criando do que consumindo. E aí ele falou da grande oportunidade que Deus nos deu de nós sermos voz também lá nas redes sociais. E aí eles conversaram sobre vários pontos técnicos, como ganchos, storytelling, estratégia de conteúdo, organização. Quem se organiza não fica gastando tempo nas redes sociais. Eles falaram sobre ganchos, sobre desenvolvimento, sobre jornada do herói, sobre narrativa. Foi uma conversa assim maravilhosa, sobre estrutura e tudo mais. Foi muito legal a experiência dos dois. Hoje o casal também, que era concursado, largou a sua profissão. Se não me engano, a Amanda fazia faculdade de Direito e o Fred era policial. Os dois largaram para viver da criação de conteúdo e hoje eles criam seus 3 filhos juntos, trabalhando em casa. É muito legal ver a experiência deles de crescimento e também da forma como nós podemos usar as nossas redes de uma forma saudável para fazer com que o nosso negócio ele alcance mais pessoas e abençoe mais vidas também. A Maeli Galdino, que vocês devem conhecer, que é a criadora da Purpose Paper. Uma pergunta que a Mai deixou aqui, chacoalhou todo mundo lá, e que eu vou perguntar pra você e eu quero que você me responda aqui. O que é tempo pra você? Tempo é dinheiro?
Essa foi a pergunta que ela iniciou a palestra dela. E aí ela falou sobre nós administrarmos bem o nosso tempo. Ela falou sobre alguns aspectos práticos, ou seja, de nós fazermos organização da nossa vida. Então, algumas dicas que ela deu, que estão até no livro Redimindo o Seu Tempo. Eu logo saquei, porque eu já tinha lido. Tudo que você tiver para fazer, que vier na sua cabeça, ou você anota, ou você já faz no mesmo momento, né? Então, por exemplo, eu tenho que ligar para marcar um médico pro meu filho. Se você não conseguir ligar e marcar na mesma hora, deixa anotado, para isso não ocupar um espaço na sua cabeça, porque isso faz um looping, vai e volta, e você desconcentra do seu trabalho focado. Falou de nós organizarmos o nosso trabalho, então ter toda uma rotininha ali do que você vai fazer na sua casa, no seu trabalho. Falou sobre nós criarmos metas, planejando para o nosso futuro próximo e para um futuro distante. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas que você deseja com aquilo que você cria com a sua empresa? E aí, ela respondeu a pergunta sobre o tempo. Ela falou que tempo para ela é Lucas 12:34. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tempo é tesouro. Onde está o seu tempo, ali estará o seu coração. O nosso tempo, ele não é dinheiro, mas ele é valioso. Então por isso que nós precisamos aprender a nos organizarmos para fazer o melhor uso possível desse tesouro que Deus nos deu. E a última palestra foi novamente com Leonardo Santiago, falando sobre formação de ambientes que florescem. Eu com confiança falo para vocês que onde eu vi isso aqui ser aplicado, isso aqui funcionou, isso gerou bons frutos, isso deu retorno e criou solos férteis que atraiu os talentos excepcionais, que atraiu investidores que queriam investir nesses negócios, que o produto era bom, que os clientes queriam comprar e você gera esse círculo virtuoso do bom negócio sustentável. Tratem a cultura como um ativo do negócio de vocês e se preocupem com esse solo. Mesmo que a sua empresa seja só você, que ela esteja começando, que ela esteja no início. Ele começou com a frase: todo empreendedor é um agricultor e ele precisa cultivar o solo. Aqui ele falou sobre cultura da empresa, cultura do nosso trabalho, cultura daquilo que você oferece às pessoas. Seja algo pequeno que você faz ou algo que já começou grande, você precisa estabelecer qual é a cultura. O que a sua empresa ela diz para os outros? O que aquilo que você faz comunica para os outros? Olha que legal que ele falou. O solo da organização é o que há de maior importância numa empresa. Crie ambientes onde as pessoas queiram estar e permanecer. A cultura é o principal ativo da empresa. E aí ele falou que isso é muito importante porque cultura é algo que não se copia. Não tem como copiar algo que é muito característico de uma marca, de uma pessoa, de alguém que produz aquilo. E aí como que nós fazemos isso? Ele deu 8 passos e eu vou dizer para vocês aqui. Primeira coisa, forme bons times. Então escolha pessoas talentosas. Às vezes nem são pessoas que vieram lapidadas, mas escolha pessoas que são entusiasmadas, engajadas, que abracem a causa. Trabalhe com propósito. Seja uma coisa mínima que você estiver fazendo, uma coisa grandiosa. Tenha propósito. Pense para onde você quer ir com aquilo que você faz. Lembre-se, não apenas buscando a prata. Busque recrutar e valorize talentos. Olhe pessoas que têm uma aptidão, que têm talento e lapide essas pessoas. Levem elas para perto de você para que elas possam crescer e florescer ainda mais. Seja um gestor que treina e motiva as pessoas. Tenha uma compensação gratificante. Então pense em benefícios, em valorização, em empenho, motivação. Sexto, seja uma liderança inspiradora. Achei muito legal que ele falou que talentos excepcionais trabalham para líderes excepcionais. Então seja um líder excepcional, se você quiser gente talentosa do seu lado. Sétimo, tenha estratégias sustentáveis. E o 8º ponto, tenha uma comunicação interna saudável. E foram essas as lições que eu ouvi lá na Talento. Eu voltei com o coração transbordando, inclusive agora eu sou aluna da Talento. Eu faço parte da Escola de Empreendedores. Se você não conhece a Talento, não vai fazer parte nem nada disso, eu quero dizer para você aqui, como empreendedor cristão, lembre-se de que Deus nos deu os talentos que nós temos, Deus nos pensou na gente. Se Ele nos criou assim, nós prestaremos conta de tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, de todos os talentos que Ele nos deu e como nós gastamos o nosso tesouro, que é o nosso tempo.
Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se alguma coisa falou ao seu coração, me deixa saber, coloca nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!